Primeiro eu quero dizer para você que existem alguns tipos de leitura. Como assim, alguns tipos de leitura? Existem leituras que são feitas de formas diferentes e algumas podem te ajudar, outras podem te atrapalhar, dependendo da fase que você está, dependendo da sua maturidade, do seu conhecimento das escrituras. Por exemplo, você pode ler livro por livro, então você pegar um livro e ler aquele livro especificamente. É uma forma legal, mas se você ainda não conhece a Bíblia, talvez isso vai te atrapalhar. Uma outra forma é uma forma de narrativa, que é basicamente você ler a Bíblia inteira. Então você pega, lê a Bíblia de uma vez, sem ficar parando muito, buscando entender muito e mais profundo no texto, e você consegue ter um panorama geral. Essa talvez seja a melhor forma, mas também você precisa ter uma certa maturidade, uma melhor forma para você crescer, amadurecer. Mas se você ainda está muito no começo, eu acho que ela ainda não vai te ajudar, talvez vai te atrapalhar. E a terceira forma que o pessoal mais lê por aí é basicamente a vida de um versículo só, né? Você lê a Bíblia por um versículo, você lê um versículo e é a leitura meditativa. Você medita naquele versículo durante o dia todo, na sua leitura, no seu estudo. São boas formas, mas eu quero te passar um jeito de você que está começando a ler a Bíblia agora, conseguir vencer a confusão, conseguir entender as histórias da Bíblia e conseguir crescer em maturidade e revelação de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que se eu fosse você e estivesse começando a ler a Bíblia agora, eu começaria pelos evangelhos. Eu ia ler os 4 evangelhos de uma vez e depois eu lia o livro de Atos. Por quê? Porque o livro de Atos ele é uma continuação do que acontece nos evangelhos. Se você for ler Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos, mas é interessante você ver a perspectiva de cada um, como cada um conta a mesma história, mas às vezes trazendo detalhes diferentes e principalmente para você memorizar toda a trajetória especificamente nos evangelhos. E depois você vai para Atos para ver a continuação disso, o que aconteceu depois que Jesus morreu, ressuscitou e ordenou aos apóstolos que esperassem em Jerusalém. O que acontece? Depois que você leu os evangelhos e Atos, se eu fosse você, eu leria Provérbios, Eclesiastes e Salmos. Por quê? Porque Provérbios e Eclesiastes, principalmente, eles vão ter uma aplicação no seu dia a dia, na sua vida, de uma forma muito legal. Porque você vai ler coisas que são muito mais fáceis de você realizar. Você não tem que ter tanto entendimento para fazer, você não tem que ficar meditando muito naquilo ou entendendo algum contexto. São conselhos práticos, por exemplo, em Provérbios. Então eu queria falar para você deixar de ser preguiçoso, para você guardar dinheiro, para você tomar cuidado com tal pessoa, tomar cuidado com uma outra pessoa, mudar a sua postura. São coisas que vão te ajudar a praticar no seu dia a dia. E para você que está chegando, isso é ótimo, porque assim, você chega com muitos hábitos, com muitas coisas do passado e agora você está vivendo uma nova vida em Jesus. Então a Bíblia consegue trazer por meio desses livros, Provérbios e Eclesiastes, uma forma de você ir aplicando essa mudança dia a dia e principalmente mudando a sua mente, mudando a sua forma de pensar, de agir e de reagir. E você tem os Salmos, e os Salmos eles vão te ajudar na sua vida devocional. Então, se você tem dificuldade de oração, você vai conseguir ver através das orações dos Salmos como eles oravam, como eles tinham coragem muitas vezes de expor o seu coração, de dizer coisas que estavam no seu coração e que a gente não precisa ter que fazer essas orações mecânicas e até repetitivas e falsas, né? Mas essas orações que realmente nós conversamos com Deus, dizemos para Deus e também ouvimos a Deus, beleza? Depois que você lê os Salmos, Provérbios e Eclesiastes, eu acredito que seja um bom caminho você ler então as cartas de Paulo e todas as outras cartas que foram escritas pelos todos os apóstolos. Por quê? Porque você já tem o Evangelho como base, você já está tendo ali conselhos práticos de uma vida devocional e você vai entrar agora em como esses homens colocaram tudo aquilo que Jesus ensinou junto com tudo aquilo que veio no Antigo Testamento e como eles trouxeram isso para a realidade da igreja, para a realidade de uma cultura. Então nós não viemos com aquela bagagem que os judeus tinham, nós somos os gentios, os que viviam em outra cultura. Então você consegue ler, entender um pouco mais da obra do Evangelho, um pouco mais mastigada ali pelo apóstolo Paulo, conselhos que aqueles líderes davam, aqueles apóstolos davam para outros líderes, para jovens líderes, como você e eu descobrimos que temos uma missão no mundo através da obra de Jesus. Tudo isso você pega por meio das cartas. Então isso seria mais um caminho para mim e para você. E então, quando a gente chegasse na última parte, depois que você fez isso, eu aconselho você agora a ler a sua Bíblia inteira. Você ir lá para Gênesis e começar a ler todo o Antigo Testamento, passar pelo Pentateuco, passar pelos livros históricos,
Reis, Crônicas, Josué, Números, todos, sabe, Esther, passar por todo mundo, passar pelos profetas, e aí você vai ter um entendimento maior, porque você vai ler o Antigo Testamento já com uma base do Novo Testamento, e não só uma base de conhecimento, mas uma base de vida e uma base de prática, porque você já conseguiu colocar em prática aquelas coisas que você está lendo no Novo Testamento já estão se tornando parte da sua vida. Então agora eu aconselho você a fazer a leitura narrativa. Guilherme, e as outras leituras que você passou, de versículo só e tudo mais, cara, eu faço bastante essa leitura de versículo só, mas muitas vezes, por já caminhar mais tempo, já viver outras coisas, já experimentar coisas que me vieram hoje, que me trouxeram para esse lugar justamente pelos conselhos que eu acabei de te dar. Eu consigo hoje pegar um versículo daquilo realmente me ministrar, e não que isso não vai acontecer na sua vida, só que você viver só disso não vai adiantar. Então nós precisamos ter um contexto, nós precisamos colocar textos em prática, nós precisamos entender a obra de Jesus na minha e na sua vida, para então a gente conseguir ir pequenos trechos da Bíblia e isso falar conosco, montar mensagens, montar pregações, coisas desse tipo. Mas comece fazendo isso. Leia os evangelhos, leia Atos dos Apóstolos, siga essa sequência que eu te passei, e eu tenho certeza que você vai conseguir ler muito melhor a sua Bíblia, entender muito mais as Escrituras e conseguir melhorar e crescer no seu entendimento e na revelação de Jesus. Deus abençoe você.